Olá e sejam todos bem-vindos à primeira edição do Pod Pet Educa, um podcast criado pela Journal of Physical Education em parceria com o PET Educação Física. Aqui nosso objetivo é trazer informações sobre artigos, pesquisas e outras coisas publicadas na revista. Meu nome é Gabriel Carvalho Magalhães. E o meu é Vitória Streling e estamos começando o Pod Pet Educa. Então, para dar início a este bate-papo super interessante, vamos convidar aqui o professor Ademar Avelar, que irá nos contar um pouco sobre a história da revista. Olá pessoal, eu sou o professor Dr. Ademar Avelar, atuo como editor-chefe do Journal of Physical Education, junto com o professor Dr. Carlos Herold Jr. E estou aqui para falar para vocês sobre a revista. Quero contar um pouquinho sobre o caminho que ela percorreu até chegar aos moldes atuais. Antes de iniciar, quero cumprimentar todas as pessoas que se dispuseram a ouvir esse podcast e agradecer aos integrantes do PET Educação Física da UEM pela organização. Bom, a revista foi fundada em 1989 com o nome de Revista da Educação Física, mas ficou conhecida popularmente como Revista da Educação Física da UEM. Desde a fundação até os dias atuais, ela sempre esteve vinculada ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, tendo sempre um ou mais docentes do DEF ocupando a posição de editor-chefe. Ao longo da história, a revista teve vários professores que se revezaram na função de editor-chefe, sendo que cada um deles, dentro do seu contexto histórico, colaborou substancialmente para que a revista chegasse aos padrões atuais. Durante esse período, a revista passou por algumas reformulações que modificaram, entre outros pontos, especialmente a quantidade de artigos publicados. Para se ter uma noção, da fundação em 1989 até 2001, a revista publicava apenas um único número anual, contendo 12 artigos. Aos poucos, esse volume foi aumentando, passando para 24 artigos anuais entre 2002 e 2006 e 60 artigos anuais entre 2007 e 2015. Em 2016, com foco principalmente em aumentar a visibilidade nacional e internacional, o professor José Luiz Lopes Vieira, que foi o editor-chefe mais longevo da revista, promove duas alterações importantes. Ele modifica o nome da revista, transformando para a língua inglesa, e começa a sugerir aos autores que priorizassem a publicação de seus trabalhos também na língua inglesa. Então, a partir de 2016, que a revista adota o nome atual de Journal of Physical Education e começa seu processo de internacionalização. Observando os números atuais e comparando com os anos anteriores, é possível afirmar que essa decisão tem se mostrado acertada, sendo que ano após ano a revista tem aumentado o recebimento de artigos, especialmente artigos de autores de outros países. Para se ter um comparativo, enquanto em 2015 apenas 3% dos artigos recebidos tinham o primeiro autor que declarava atuar em instituição estrangeira, hoje quase 20% dos artigos recebidos apresentam essa condição, 19,4% para ser mais exato. Outro dado interessante de se analisar, e que também indica o caminho assertivo, é o número de artigos publicados na língua inglesa. Enquanto em 2015 apenas 3% dos artigos eram em inglês, atualmente estamos chegando próximo a 50% dos artigos publicados nesse idioma. Portanto, além do aumento do recebimento de artigos encabeçados por autores estrangeiros, é possível notar que os autores brasileiros também têm procurado publicar seus trabalhos no idioma inglês. Entendemos que essa alteração no perfil de publicação refletirá substancialmente no impacto futuro da revista. Se a análise histórica tem mostrado que boas escolhas foram feitas, o que podemos esperar do futuro? De modo geral, entendemos que o grande desafio será conseguir dar maior visibilidade aos trabalhos que são publicados na revista. Para isso, delineamos dois objetivos que se entrelaçam de certo modo. O primeiro é aumentar a visibilidade para a comunidade geral. E o segundo é tornar a revista cada vez mais atrativa para a comunidade acadêmica. Para aumentar a visibilidade, criamos páginas da revista nas principais redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter.
Acreditamos que essa estratégia tornará o conteúdo da revista mais fácil de ser acessado. Para atingir o segundo objetivo, que é aumentar a atratividade da revista, entendemos que precisamos agir em 3 frentes diferentes. A primeira é a melhora do processo interno, especialmente a diminuição do tempo entre submissão dos artigos e decisão final, com consequente publicação dos trabalhos. A segunda frente é continuar aumentando o percentual de artigos publicados em língua inglesa. E a terceira frente é trabalhar para que a revista passe a ser indexada nas principais bases de dados internacionais, como a Web of Science e o Medline. Portanto, esse é o nosso foco para o curto e médio prazo. Bom, existem outras questões que julgo ser importantes e que podem também atrair a atenção de vocês que me ouvem, especialmente em relação à explicação de como funciona o nosso processo editorial, desde o recebimento do artigo até a publicação. Enfim, penso que com esse nosso primeiro podcast vocês conseguiram conhecer um pouquinho da nossa revista. Agradeço a todos que me ouviram até o final. Um grande abraço. Agora que sabemos mais da história da revista, vamos falar um pouco sobre o processo de recebimento, avaliação, publicação de artigos e pesquisas na revista. Convido agora o professor Carlos Harold Jr. para nos contar um pouco sobre esse processo. Publicar um artigo é um processo, é uma decisão que se inicia com a escolha do periódico em que os autores querem ver o seu artigo publicado. Então, para isso, eles definem se o artigo tem no seu escopo, né, no seu objetivo, uma receptividade para o tema, para a abordagem, para a área. Eles avaliam se o artigo tem uma boa visibilidade, se esse artigo será acessado, se ele será lido, se ele será citado por conta do peso do periódico, a história do periódico, se o periódico já recebeu a publicação de outros pesquisadores, de outros artigos importantes. Tomada essa decisão, o artigo ele é submetido por meio da página do periódico, do sistema de gerenciamento editorial, e o editor, quando recebe esse artigo, ele faz a análise, verifica se esse artigo está adequado do ponto de vista formal, do ponto de vista temático, e se ele está adequado, ele é enviado para a avaliação. A maneira mais usual de se avaliar um artigo científico é a maneira que é conhecida como duplo cego, não é? No duplo cego, tanto o avaliador quanto o autor, eles não sabem quem é tanto o autor quanto o avaliador, né? Todas as identificações são tiradas do manuscrito, da mesma forma que depois os autores não sabem o nome do avaliador. Esse processo está em discussão, há uma tendência de abrir essas informações, de torná-las conhecidas por parte do público, de publicar os pareceres, mas ainda isso está dando os seus primeiros passos. Mas no caso, né, do processo tradicional, os autores recebem um parecer e esse artigo ele pode ser então recusado, ele pode receber sugestões para o seu aprimoramento ou ele pode ser aceito. E depois de aceito, ele passa por todo um processo de normalização, de formatação, né, de correção de erros de características linguísticas, de características editoriais, concernentes, por exemplo, às imagens que são utilizadas. E depois desse processo, o artigo ele está pronto para ser disponibilizado ao público. O tempo que isso consome varia muito entre os periódicos, não é? Mas a estimativa mais concreta com a qual se trabalha entre a submissão e a publicação efetiva do artigo gira em torno de 6 a 12 meses. Muito interessante esse processo de recebimento, avaliação e publicação. E aí, como que podemos ter acesso a essas informações publicadas, professor? Então, imagine você, antes da internet, antes da possibilidade, né, de acessarmos as informações de um modo online, de um modo conectado e instantâneo, os artigos, os periódicos, eles eram impressos e eles eram encaminhados para diferentes partes do mundo, avião, navio, enfim, para as bibliotecas que pagavam para receber esse material, porque de fato é fácil perceber que os custos se agigantavam por conta, né, dessa questão de imprimir, de encaminhar, de transportar e tudo mais. Com a expansão da internet,
né? Muitas coisas ficaram mais fáceis, ficaram mais rápidas, mas ainda um tanto quanto desafiadoras, porque, como foi dito anteriormente, o custo para manutenção dessas informações online, enfim, para que essas informações circulem, ele continua a existir. Então, você tem hoje praticamente duas formas de acessar esse conteúdo que é produzido com os periódicos. Você tem uma forma paga, né, uma forma em que você paga para o acesso, e uma forma que é conhecida, né, no meio acadêmico como de acesso aberto, open access, né, que é aí o vocábulo inglês, a maneira mais corrente de se citar, de se mencionar essa possibilidade. Não é? Então, só para termos uma ideia, hoje temos aproximadamente 16 mil periódicos que possibilitam esse acesso aberto ao seu conteúdo. Quer dizer, você não tem que pagar nada para acessar o que está ali, é só clicar e baixar o PDF. Em outros periódicos, né, isso não acontece. Você tem que pagar possivelmente um valor que gira em torno de 30 a 50 dólares para acessar durante um determinado período de tempo um artigo que for do seu interesse. E há outras iniciativas, né, que, por exemplo, aqui no Brasil existem outras mundo afora, mas aqui uma das mais conhecidas e mais relevantes é a iniciativa do portal de periódicos da CAPES, em que essa instituição, para aqueles periódicos que não oferecem acesso aberto, a CAPES possibilita esse acesso, quer dizer, paga, consome uma boa quantidade de recursos públicos para que os pesquisadores das universidades consigam acessar esses artigos sem ter que pagar individualmente por eles, porque isso de fato tornaria a vida dos pesquisadores ainda mais complicada em termos financeiros. Sim, de fato. E falando mais especificamente sobre o termo artigo, como que podemos definir o que é um artigo e qual que é a importância de um artigo, professor? O artigo científico, hoje, é o principal documento de divulgação do conhecimento produzido pela pesquisa científica, e isso em muitas áreas. Não quer dizer que a importância desse documento seja igual para essas diferentes áreas, afinal, algumas têm outros documentos, por exemplo, os livros, né, onde são divulgados esses conhecimentos, mas indiscutivelmente a importância do artigo científico na atualidade é muito grande, né? E é de fato uma maneira mais rápida, a mais clara, a mais efetiva de fazer com que esse conhecimento circule. Uma coisa muito interessante na leitura de um artigo e que talvez diferencie da leitura de outros documentos é você verificar que é necessário, sempre na leitura de um artigo, não apenas se ater às conclusões às quais ele chega, mas sempre analisar o modo como essas conclusões foram produzidas, ou seja, se atentar muito proximamente da compreensão a respeito da metodologia adotada pelos autores para produzirem aqueles resultados que eles anunciam no artigo que publicaram. E os periódicos? Pode nos falar um pouco mais sobre eles? Se comparada à história de outros produtos culturais, de outras manifestações, não é, que foram criadas pelas diferentes sociedades em diferentes períodos, os periódicos científicos eles são bastante novos, bastante recentes, né? Data ali do século XVII, o surgimento da primeira publicação com essa característica. De lá para cá, evidentemente que muitas coisas mudaram, talvez a principal delas foi o fato, não é, dos periódicos terem se tornado, como eu disse, o principal veículo de divulgação do conhecimento produzido no âmbito da pesquisa científica. Nos últimos 30, 40 anos, com a informatização de variados processos e com o acesso a essas informações e processos de um modo online, eu diria que há dois desafios para que essa história continue sendo vivenciada e refletida por todos nós. O primeiro deles é a criação e o aprimoramento dos mecanismos de avaliação desses periódicos,
que permitem, então, endossar a importância deles, de algum deles, em comparação com os demais, tendo em vista que no mundo contemporâneo há uma grande circulação de informações e temos experimentado isso cotidianamente, ou seja, a necessidade de avaliarmos a pertinência, a correção e a veracidade dessas informações no mundo que produz muito conteúdo. O segundo desafio, eu diria, dentre vários outros, é proporcionar formas de acesso que sejam financeiramente sustentáveis, né, por parte dos editores e das editorias, porque produzir um periódico tem um custo envolvido, e ao mesmo tempo gerar um acesso que se amplie cada vez mais. Ou seja, você tem muitas companhias, muitas editoras que transformaram a publicação científica num negócio muito rentável e muitas vezes isso acontece em detrimento à possibilidade de acesso a esse conhecimento que muitas vezes é produzido, é financiado com dinheiro público. Então são questões que são debatidas e que devem ser compreendidas por todos nós que produzimos, publicamos e lemos artigos. Muito bem, quero agradecer aos professores por disponibilizarem o tempo para participar dessa primeira edição do podcast. Foi uma conversa rápida, porém muito importante. Gostaria de agradecer ao público por ter nos acompanhado neste bate-bola. Vamos deixar o link do Twitter e do site da revista na descrição, além das redes sociais do PET. Então, não se esqueçam de nos seguir, viu? E por hoje é só, pessoal. Até o próximo Pod Pet Educa!